Bem-vindos, bem-vindas ao primeiro episódio ao vivo do nosso programa, aqui no Festival Músicas do Mundo em Sines, com uma grande convidada, mas eu, como sempre, vou começar com uma introdução para descobrirmos quem é que temos connosco hoje aqui. Para que gostar da matemática ou das ciências exatas quando se pode passar o tempo a fazer perguntas e a pensar sobre o mundo? Para que analisar os limites da física quando se pode mergulhar na ciência que estuda o comportamento da sociedade ou na geografia que reflete sobre os seres humanos e os espaços onde vivem? Ana Matos Fernandes sempre foi da política, das opiniões fortes, do dedo apontado às desigualdades e injustiças. Depois fez da palavra o seu combustível, do microfone a sua arma e transformou-se em capicua. É rapper, compositora, autora, cronista. É a Maria Capaz que se tornou comandante da guerrilha Cor-de-Rosa, que soma álbuns e hinos feministas, que fala pelas mulheres que aparecem e desaparecem da indústria, pelas que são retratadas e pelas que são invisíveis. Temos connosco Capicua, bem-vinda. Obrigada por essa introdução. És, sem dúvida, uma dona da casa, da tua e de todas as mulheres que se revêem Uma em dona ti. de casa desesperada. Às vezes, talvez com maternidade. Já lá vamos Muitas também. vezes. Sei que não gostas de números, daí a minha introdução, não gostas muito de matemática, mas eu queria começar com um número que tu explicasses o porquê deste número, que eu sei que vais saber a resposta. Que é, segundo a Associação Portuguesa de Festivais de Música, em 2019, que é um ano específico, mas que acho que representa todos os outros, apenas 14% dos concertos tiveram mulheres como cabeças de cartaz. Este número é em Portugal, mas também no Reino Unido também está nos 13%. Há algumas exceções, como os festivais de música lusófona, por exemplo, o Fado, o Rock in Rio, que tem mais música pop, e o Festival de Músicas do Mundo de Sines. Fui ver hoje o cartaz deste ano, que tem, por exemplo, 21 mulheres ou grupos com líderes mulheres e 23 homens ou grupos com líderes homens. Porquê, ainda assim, no panorama geral, que há tão poucas mulheres? O público gosta mais de artistas masculinos do que de artistas femininos? Femininas? Epá, começamos logo assim. Eu acho que uma parte da resposta tem a ver com a questão de quem programa esses festivais, que habitualmente também são homens. A grande maioria dos programadores, pelo menos daqueles com quem me vou cruzando na estrada, ou que têm conhecimento, são homens. E provavelmente não têm grande preocupação nem com a diversidade, nem muito menos com a paridade nos cartazes dos festivais. E acho que isso cria uma tendência para que haja mais oportunidades para artistas masculinos que se consigam profissionalizar, não é? e ganhar dinheiro com o seu ofício. E que se acentua a tendência, que já não é nova, mas que teme em não desaparecer, de que os artistas com mais, não só com mais estrada, com mais oportunidades de concerto, mas depois também com mais streamings, pelo menos no Spotify, que é quem divulga anualmente os dados, são habitualmente, os 10 primeiros também são homens. E reproduz-se um padrão que eu acho que tem mais de desaparecer enquanto não houver maior consciência da necessidade de haver diversidade e também maior diversidade em quem programa, digamos assim. Então, esses próprios programadores também assumem que as pessoas gostam mais de ouvir homens do que de ouvir mulheres? Eu acho que ultimamente, e acho que isso se acentuou desde a pandemia, que quem reina naquilo que tem a ver com as escolhas de programação, tirando exceções, obviamente, como é o caso do Festival de Músicas do Mundo de Sines, que é totalmente alheio a essa lógica, mas acho que a grande maioria das programações em Portugal, sobretudo desde a pandemia, são ditadas pela ditadura do algoritmo, pela ditadura dos números. E isso faz com que quem tenha já sucesso continue e exponencialmente a aumentar em termos de sucesso, porque acaba por ter mais oportunidades de concertos e, portanto, mais income e mais oportunidade de investir também na sua carreira. E quem está a começar, ou quem faz música alternativa, ou quem sai um bocadinho do padrão, tenha menos oportunidades. E isso alimenta-se, é uma máquina que se alimenta, obviamente regida pelas leis do mercado, e o mercado hoje é muito o mercado digital, pela lógica dos números e não pela qualidade artística. E acho que faltam programadores, como acontece aqui em Sines, felizmente, que apostem na qualidade musical, na diversidade e que também proponham artistas que não só sejam diversos, mas que muitas vezes são novidade. Ou seja, as pessoas não vão só a um festival para ouvir o que já conhecem. Também querem descobrir bandas novas, não é? Mas o risco é maior se puserem pessoas que não são tão conhecidas. Claro, não é? mas pode haver um equilíbrio, não é? E mesmo dentro daquele panorama das pessoas que são conhecidas, há muitas mulheres que têm sucesso e que têm números e que, portanto,
poderiam ter mais destaque. E eu acho que isso ainda seria mais óbvio se fôssemos analisar os cachês, que é uma coisa que acho que nunca ninguém foi fazer. Vamos agora analisar o cachê. Aconselho a todas as sociólogas que estejam aí interessadas no tema fazer esta pesquisa, porque acho que o gap salarial é grande em Portugal e o gap de cachês eu acho que ainda seria maior, porque acho de facto que a lógica do mercado hoje privilegia aquilo que está estabelecido, o status quo, e o status quo é inclinado para um dos lados. E enquanto não houver mais mulheres a programar ou mais pessoas queer a programar, não vai haver essa preocupação de facto fazer da diversidade e da paridade uma regra permanente. Sobretudo nos festivais, deixa-me só terminar, sobretudo em festivais pagos com dinheiros públicos, porque a grande maioria dos municípios do país faz festas no verão, que são pagas com os impostos de todos nós, e não tem a mínima preocupação de ter diversidade e paridade nos seus cartazes. E o país é metade de homens, metade de mulheres, mais Obviamente. ou menos, não é? E acho que se nós formos por estas terras de Portugal, agora no verão, de carro, vamos prestar atenção aos cartazes e vamos ver que há uma mulher e 6 homens. Por exemplo, este ano eu fiz a análise das semanas académicas e havia semanas académicas em que não havia nenhuma mulher ou no máximo 2. E isso é uma coisa que se normalizou, mas acho que cada vez mais o público tem consciência e já se vê na caixa de comentários as pessoas a criticar e a dizer atenção, é preciso mais diversidade, mais igualdade de género nas programações eu acho que, como dizia há pouco, eles se regem pela lei do mercado. Se os consumidores, entre aspas, desses festivais forem reclamar por mais diversidade, vai acabar por haver alguma transformação. Se há pouca diversidade, no rap então ainda há menos. Se pensarmos em rappers mulheres em Portugal, há o teu exemplo e se calhar mais 2 ou 3 exemplos atualmente conseguiram ter uma carreira sustentada, mas depois conseguimos pensar em várias mulheres que aparecem, mas desaparecem à mesma velocidade com que aparecem. Porquê é que não há retenção de mulheres no rap? Porque, de facto, tu és a rainha e mantens-te como a rainha, certo? Eu não gosto muito dessa ideia da rainha, porque acho que há sempre essa tendência para haver quase como uma vaga, uma cota uninominal, não é? Da exceção. E acho que essa ideia da rainha dá assim uma ideia quase de pioneirismo romantizado, que eu acho que não se justifica neste caso, porque acho que é uma pena não haverem muitas mulheres a fazer rap profissionalmente, porque há cada vez mais a ter vontade de fazer rap, mas depois não conseguem profissionalizar-se. Mas eu, indo à tua pergunta, não diria que no rap principalmente, no rap sim, sem dúvida, mas há outros estilos de música em que isso acontece também e que nunca ninguém fala. Estou-me a lembrar, por exemplo, do rock ou da música eletrónica, em que é uma raridade tu veres uma artista feminina a ter um sucesso que lhe permita sustentar uma carreira durante alguns anos. São muito raras as exceções também. Portanto, não querendo desculpar o rap. São mal pagas, ou seja, lá está o gap salarial e mais o quê? O que é que entra aqui em termos de fatores que diferencia? Acho que desde o princípio, quer dizer, quando tu tentas afirmar num contexto que é um boys club, não é? Em que, vou falar do hip hop em particular, em que a maior parte das pessoas que fazem parte da tribo são homens e que são homens que não costumam ter amigas, não é? Que vivem entre si, e tu apareces a tentar afirmar-se, primeiro já partes desse lugar de exotismo e de minoria, não é? E depois, culturalmente, também carregamos um peso de vivemos uma cultura em que a nossa autoconfiança, a nossa autoestima é altamente minada. Portanto, temos que calar o síndrome do impostor, mostrar o nosso trabalho num meio que até aparentemente é hostil e em que nós estamos numa situação minoritária. E depois há ali uma parte que, se calhar, quando começamos a ter algum reconhecimento, esse exotismo até acaba por jogar a favor, porque somos poucas, então temos mais notoriedade e os mídias costumam ter interesse nesse exotismo. Mas depois, quando achamos a uma determinada posição, os teus pares começam a fingir que tu não existes, que é para não se compararem contigo. Podes destacar-te até um certo ponto, não podes subir desse ponto, não é? E a partir daí vais ter que contar com um público mais alargado. Não podes ficar dependente do público do hip-hop, porque é um público muito masculino e muito juvenil, apesar de hoje em dia toda a gente ouvir hip-hop, eu estou a falar da comunidade. É um público muito juvenil, muito masculino, que depois não se identifica com a maioria das rappers mulheres. Não só porque não estamos a performar aquela masculinidade viril e competitiva que é típica do rap, do hip-hop no geral, mas também porque aquilo que nós dizemos
parece que não há um sentido de identificação, mesmo que nos reconheçam algum talento, não vão para a primeira fila com um cartaz ou cantar as letras aos gritos como vão para apoiar os nossos pares. E num país tão pequeno como o nosso, é muito difícil viver do nicho, não é? Tu nos Estados Unidos ou no Brasil, podes viver do nicho, podes ser um artista muito alternativo e vais ter sempre aquelas pessoas que garantem o teu sustento. Num país como Portugal, a dimensão é maior, então o nicho funciona não dá só para por aí. Profissionalizar. Vamos falar sobre temas de canções, sobretudo no rap, porque uma das questões que eu queria falar contigo era sobre a sexualização e a objetificação das mulheres. Algumas das rappers internacionais com mais reconhecimento são Nicki Minaj, Cardi B, Doja Cat, Missy Elliott, Megan Thee Stallion. Várias destas mulheres ou têm letras muito sexualizadas sobre o seu corpo e sobre a objetificação da mulher, etc., ou elas próprias fisicamente têm um corpo que precisamente passa essa imagem sexual. Só para dar aqui um outro dado, a música Web, que é Wet Ass Pussy da Cardi B com a Megan Thee Stallion, foi a música de rap feminino mais transmitida na história do Spotify até aquele ano, que foi 2020. Só nesse ano em que foi lançada, na primeira semana, teve 93 milhões de streams. E esta música é uma música hipersexual sobre as mulheres terem um empoderamento através do seu corpo e através daquilo que queriam fazer com o parceiro masculino. Isto é nós estarmos a voltar àquela ideia de o reconhecimento tem que continuar a ser na base da sexualização. Portanto, luta-se para nos afastarmos dessa ideia, mas depois aquelas que têm mais reconhecimento são aquelas que continuam a passar essa imagem da mulher objeto também. Eu acho que aqui há várias dimensões. Uma seria, não desculpabilizando, a maior parte dessas rappers têm ghostwriters que são homens. Não desculpabilizando, isso é uma questão hoje em dia que é muito óbvia, até porque a maior parte da música que se produz hoje, mesmo no rap mais comercial, feita por um writing group de produtores e de lyricistas, e portanto não atribuiria uma dimensão autoral a esse tipo de trabalho, sem desmerecimento nenhum, da importância dessas mulheres como figuras do hip-hop atual. A outra questão é muito... voltando à questão do mercado. Se tu queres vingar num mercado como o rap norte-americano, é estratégico, de certa forma, trabalhas com os arquétipos que já têm alguma sustentação de sucesso, não é? E obviamente que já a Foxy Brown e a Lil Kim estavam a fazer isso no final dos anos 90, princípios de 2000. Ou seja, esse lugar da mulher que faz um rap sexualizado, muitas vezes até gangsta, materialista, a reproduzir um bocadinho a lógica do rap que é feito pelos rappers que têm sucesso, é um bocado tentar, do ponto de vista, não mudar propriamente o status quo e tentar, corresponder àquilo que é esperado em termos de mercado e aquilo que tem sucesso, aquilo que já se provou que tem sucesso, para um público masculino, que é a maior parte das pessoas que ouvem hip-hop, não é? E depois, voltando à pergunta, a forma como tu a colocaste bem, a Virginie Despentes no Teoria King Kong tem um bom parágrafo sobre isso, em que ela fala muito sobre essa coisa da mulher como um ser desejante e não apenas como um objeto de desejo, não é? E como isso foi importante na luta feminista, essa afirmação da mulher como um agente sexual, mas ao mesmo tempo como na cultura pop, isso de certa forma alimenta a mesma lógica da objetificação, no sentido que hoje muitas mulheres fazem opções de carreira, e nomeadamente na música pop, a partir dessa sexualização, para ganhar o seu dinheiro e ter o seu sucesso de uma forma muito autodeterminada, mas acabam por me passar aquela mensagem que, segundo ela, é muito tranquilizadora para o patriarcado, que é dizer, não te preocupes que eu posso ser ambiciosa, eu posso ser livre, eu posso ser uma mulher, um agente sexual, mas eu ainda assim quero agradar o olhar masculino. Eu vivo ainda assim, eu vivo em função do olhar masculino. E, portanto, é uma espécie de armadilha disfarçada de grande libertação. E que muitas vezes é retratada sobre a forma de empoderamento feminino. Isto é empoderamento feminino feminista e por um lado, ou não? E por um lado é um avanço, no sentido em que até há poucas décadas essa sexualização existia na mesma, mas para encher os bolsos dos managers e dos produtores e dos editores. Portanto, hoje pelo menos a Anitta está a ganhar dinheiro, a Cardi B está a ganhar dinheiro,
dinheiro, todas essas grandes estrelas do funk à pop até ao hip hop estão a ganhar dinheiro e fazem as suas escolhas, mas ao mesmo tempo não estão a romper com aquilo que são os alicerces do patriarcado. Estão a jogar com os códigos. É quase como se estivessem a tentar a mudar o sistema por dentro, jogando o jogo. Não sei se elas têm toda essa consciência ou se não têm. Gostaria que tivessem e às vezes gosto de pensar que sim, mas não tenho muita esperança que assim seja, na verdade. Mas tu és fã deste tipo de letras e deste tipo de rap ou não? Não, não sou. Aliás, eu acho que, não querendo parecer velha do Restelo, acho que hoje há rap interessante, como já havia na altura em que o gangster rap estava a invadir a MTV, toda a gente achava que o rap era aquilo, já havia na mesma o Mos Def, o Talib Kweli, muitos outros rappers e o Common a fazer rap interessante, enquanto que as pessoas estavam a ouvir o gangster rap nos tops. E hoje em dia acontece a mesma coisa, acho que aquilo que está na moda, o que está no topo da pirâmide, é esse rap mais materialista, mais desinteressante, mesmo do ponto de vista dos valores, e que subvertem um bocadinho também aquilo que são os princípios da cultura hip-hop e aquilo as razões porque ela foi criada, mas ao mesmo tempo também, obviamente, isso é sempre um bocadinho, lá está, voltamos à questão do mercado, o mercado tenta muitas vezes pega em fenómenos contraculturais e tenta lucrar em cima deles enquanto os esvazia de radicalismo, de certa forma. E eles deixam de ser contraculturais e passam a só ser mais uma forma de fazer dinheiro. E eu acho que isso está a acontecer com a maioria do rap que nós vemos no mainstream. Não todo, obviamente, algumas exceções, mas eu acho que o hip-hop cresceu demasiado para não correr o risco de se desvirtuar, não é? E isso passa muito também por aquilo que está mais visível, que é a sua faceta mais desinteressante, eu diria. Vamos falar sobre a mulher, além da rapper, e também pegando aqui nesta ideia da expectativa sobre a imagem de uma artista. Mencionaste a Anitta, podemos mencionar outras como a Beyoncé e outras grandes estrelas internacionais. Há sempre aquela pressão para, além da música, além da dança, também terem um certo corpo, uma certa imagem. Essa pressão, mesmo o rap sendo um meio muito específico, também é passada... tu tens 20 anos de carreira por aí, não é? Ou mais, se calhar? Fazendo as contas. Lá está, perguntas-me números e eu fico paralisada. Pronto, é por aí. Sim, eu comecei a minha primeira banda assim, a fazer rap mais a sério. O teu primeiro disco profissional é 2012. Sim, portanto... mas o meu primeiro trabalho a solo é 2008. Pronto. Mas tinha uma banda desde o fim de 2004. Portanto, como é que conseguiste fintar essa pressão sobre a imagem, se é que ela existiu? Porque mesmo sendo um rap um meio específico, como eu dizia, ainda assim, uma mulher é sempre vista como mulher, não é? É sempre aquela ideia de devias fazer isto, devias fazer aquilo para entrar em certos meios, para estares em certos mídia. Eu sempre estive no contexto do hip-hop mais underground e depois quando saltei para o público mais abrangente, eu não diria mainstream, com o meu primeiro disco em 2012, cheguei a pessoas de outras tribos, digamos assim, posicionei-me sempre do lado da música alternativa e de facto só no meu segundo disco é que comecei a trabalhar de forma mais profissional, com uma editora e a gravar num estúdio profissional, e aí quando me fizeram o convite já sabiam de onde é que eu vinha, quem é que eu era, e não iam desvirtuar essa identidade que eu já tinha bem vincada, até porque não era nenhuma miúda. O que eu acho é que eu, antes de fazer rap, eu já era bastante politizada e bastante feminista, e quando comecei o meu eu não gosto da carreira, porque nessa altura não era uma carreira, não tinha expectativa nenhuma de me profissionalizar, mas quando comecei a fazer rap já tinha muito consciência do que era preciso desarmadilhar, não é? Pelo menos dentro da minha tribo, para conseguir mostrar o meu trabalho e portanto sempre tive de certa forma antecipei as eventuais armadilhas do caminho. Eu nunca tentei ser nem decorativa, nem consensual e nem nunca olhei para mim como uma performer. E eu gosto muito de escrever e é a escrita que me traz aqui, que me traz ali ao palco mais logo. É porque não me chega a escrever só para mim, eu quero chegar às pessoas, quero que elas me ouçam. E, portanto, o outro lado do trabalho é quase que uma coisa que eu tenho que fazer para que a minha escrita encontre as pessoas. Mas eu nunca me encarei como uma performer, então essa ideia da roupa de palco, não é? Da aparência, da forma...
como me apresento, até também pela escola de rap que eu faço parte. Eu vim da Escola do Porto, né? Eu cresci a ouvir Dilema, que é uma banda que sempre manteve essa coisa do sermos reais, no sentido em que somos aquilo que somos no palco e fora dele, e ter essa integridade quase com a nossa própria identidade artística. Então, para mim, nunca fez nenhum sentido eu estar-me a tentar projetar como uma estrela pop ou como uma coisa que eu não era. Mas apostar nessa via da imagem compensa? Ou poderia compensar? Sim, acho que toda a lógica da indústria musical, mas também da indústria do entretenimento no geral, existe sobretudo as mulheres que sejam decorativas, e acho que, voltando àquilo que estávamos a falar há bocado e daquele parágrafo da teoria King Kong, eu acho que é muito mais subversivo não tentarmos não jogar esse jogo. Mas para isso é preciso também ter alguma consistência, pronto, e perceber que de facto se perdem coisas, e todas as escolhas que nós fazemos têm prós e contras. Tu numa entrevista disseste, palavras tuas, que foi uma benção não seres propriamente bonita. Sim. Palavras tuas, o que é que isso quer dizer? Na adolescência, eu estava a falar isso na adolescência, antes do rap. Porque acho que o facto de não ter essa... Não ter... Como é que é de explicar isto? Naquela idade, assim, estás na pré-adolescência e no início da adolescência, e em que começas a ver os rapazes e as raparigas olharem uns para os outros, eu estava muito interessada noutras coisas. No grafite, já? No grafite, nos livros? Na política, na escrita, e só já mais dentro da adolescência, segunda metade da adolescência, é como comecei a interessar pelos rapazes. E o facto de não ter essa coisa da atenção masculina, como algumas das minhas amigas tinham muito intensamente, fazia com que eu pudesse não pensar nisso até realmente eu própria ter esse interesse, e até eu própria também já ter investido muito naquilo que eram os meus hobbies e nos meus interesses. E, portanto, quando finalmente comecei a interessar-me pelos rapazes e a querer namorar e a namorar, eu já tinha os meus hobbies, os meus interesses, já fazia grafite, já militei num partido de esquerda, estava envolvido no associativismo, na luta antirracista. Ou seja, já não buscavas nos rapazes só o teu reconhecimento e a tua validação. Nunca aconteceu isso. Ou seja, eu já me tinha autovalidado, também já tinha alguma noção, alguma politização no sentido mais feminista do termo, de que eu não me validaria a mim própria pela atenção dos rapazes. E, portanto, para mim foi muito mais saudável quando eventualmente comecei a ter esse tipo de interesse e de relações, também já saber muito bem que não era ali que residia não só a minha validação, como também a minha energia vital, porque o que eu assistia muitas vezes era os rapazes tinham bandas, andavam a fazer bodyboard ou skate, ou treinavam um desporto qualquer, ou tinham interesses. E muitas miúdas, pelo menos na minha geração, hoje em dia espero que já não seja assim, estavam à espera que eles saíssem do treino, ou estavam à espera que eles saíssem do mar, percebes? E viviam um bocadinho em função, não todas obviamente, mas muitas, e eu achava que aquilo era um desperdício de energia vital. Tu és muito bem resolvida, isso é inato, é o quê? Não, eu acho que, não há solução, eu acho que, como eu dizia há bocado, acho que temos que nós vivemos numa cultura, fomos criadas num caldo cultural que é muito desvantajoso para nós. Então temos de ser muito disciplinados para ter, número 1, a consciência dessas tais armadilhas e desses condicionamentos e daquilo que realmente é a nossa vontade ou aquilo que nos é imposto. E, por exemplo, na maternidade isso é muito óbvio. Queria ir aí agora. Eu já achava que era muito desconstruída, e a maternidade trouxe-me muitas coisas à tona que eu percebi que tinha que desconstruir. Por exemplo, dá-me um exemplo, não para já para esse tema. A culpa materna, por exemplo. É essa coisa de, mesmo achando teoricamente e acreditando que temos que dividir irmãmente as responsabilidades, nunca descontraires totalmente porque achas alguma coisa em ti que acha que aquilo é uma função tua. E ficas culpada porque estás a trabalhar ou porque foste fazer alguma coisa, divertir-te, e há alguma coisa no canto do teu cérebro que diz que devias estar com a tua criança. Acho que é quase biológico ou é uma coisa... Não, acho que é um condicionamento cultural. A ideia que nós temos do que é ser mãe é quase
de uma abnegação, de uma dedicação total e a coisa do peso mental sempre presente. A carga mental, essa culpa, isto tudo são coisas que têm a ver com a ideia, com a nossa ideia ou com o ideal que nós construímos culturalmente do que é ser mãe, que é uma coisa muito diferente, que tem muito mais exigências do que aquilo que é habitualmente pedido aos pais, não é? Aliás, há imensas piadas sobre isso, não é? Um pai faz uma coisa perfeitamente normal. Mas tem marcado com o filho, que grande pai. Ele é o pai do ano, ele é tão dedicado, e não sei o quê. Se a mãe faz isso, é só uma quarta-feira normal. Basta ver um pai de sling a passear uma criança, é um grande pai. Suspira. Ser uma mãe é só uma mãe a passar. E quanto isso, e só para terminar, sim. E eu acho que é preciso ter muita consciência. Eu estudei ciências sociais. E essa forma de desconstruir, não é? Aquilo que é habitualmente naturalizado pela nossa cultura, não é? Por aquilo que nos habituamos a ver desde crianças e achar que é normal assim, que é natural que assim seja, temos de fazer um grande esforço para, como no filme da Barbie, sabes? Tipo, é preciso quase fazer uma caricatura para a gente perceber aquilo que é tão naturalizado e que parece que sempre foi assim, mas que afinal é uma convenção, tão convenção como isso se chama à mesa e isto se chama à cadeira. E acho que é preciso essa autodisciplina, mas acho que isso só se consegue se lermos muito a respeito, se nos pensarmos muito a respeito, se conversarmos sobre isto, não é? E tivemos esse hábito de desconstruir as nossas e desmontar quase a programação, não é? que a nossa cultura foi fazendo para nos condicionar a determinados papéis e a cumprir determinadas expectativas. Tu foste mãe do Romeu em 2019, portanto ele tem agora quase 6 anos, é o filho único. Filho único. Perguntam-te muitas vezes, então e a Julieta? Ou não? Pergunta. E tu dizes o quê? Não há Julieta? É um Romeu independente? É uma resposta muito complexa. Lá está. E eu nunca pensei em ser mãe de filho único. Eu sempre quis ter muitos filhos. Muitos não, mas... E já há muito tempo querias ser mãe, desde os 15 anos que tu sonhavas em ser mãe. Mas eu odiei a maternidade de forma consciente. Foste mãe aos 36 anos. Sim. Porque hoje em dia, depois também sei perfeitamente porque é que adiei a maternidade. Ainda confirmei que, de facto, não poderia ter feito todas as coisas que eu fiz, ou pelo menos tinha, ou dificilmente, não vou dizer não, mas muito dificilmente, poderia ter feito todas as coisas que eu fiz se tivesse sido mãe mais cedo. Mas já dizes concertos, viagens... Discos. Eu, entre 2012 e 2018, lancei um disco por ano, praticamente. Isso implica tempo, implica noites, implica eu dediquei-me ao trabalho. Eu nunca pensei em ver do rap. E a partir do momento em que comecei a perceber que tinha muitas oportunidades e que realmente estava a ter a possibilidade de me profissionalizar, eu quase que senti na obrigação de me dedicar a 150% àquelas... Como se estivesse a dever isso a ti própria, não é? Mereces isso. E eu pensei sempre, isto é uma coisa que vai acontecer durante poucos anos, eu tenho que aproveitar. E dediquei muito e não me arrependo de ter adiado a maternidade. Mas depois foi a pandemia, foram muitas coisas e, entretanto, sou mãe de filho único. Tu disseste uma vez, conversámos aqui há uns anos, e aliás ele tinha 1 ano talvez, e tu dizias que uma das maiores diferenças para ti foi que o teu corpo deixa de ser só teu, o teu tempo deixa de ser só teu, e tudo isso é uma experiência muito diferente para quem sempre foi muito independente, não é? Fazias o que querias com a tua vida, etc. Sem dúvida. Explica-nos essa ideia de já não é só teu o teu corpo, como assim? Supostamente são 2 corpos diferentes, o teu e o teu filho. Porque quando eu te falo isso, obviamente dos primeiros meses, ou pelo menos enquanto estiveres a amamentar, no meu caso, eu amamentei a minha criança até aos 2 anos e... não chegou a 2 anos e meio, mas quase. E isso é um tempo em que tu, além de seres insubstituível, e isso dar-te uma noção de falta de liberdade, apesar de ser muito bonito e eu tenha feito essa escolha de forma muito consciente, torna-te insubstituível e faz com que o teu corpo também seja está à disposição, não é? Daquela criatura, e não só a tua vida deixa de estar a girar sobre o teu próprio eixo e passa a estar a girar à volta daquela criança e das suas necessidades, como as fronteiras do teu corpo se diluem porque tu pões o teu corpo à disposição daquela experiência, primeiro na gestação, no parto, no pós-parto, na amamentação. E isso é uma experiência muito... Primeiro, muito... Violenta? Eu não diria... No meu caso não foi violenta, foi muito desejada, mas é uma experiência muito cansativa. Mas tu podes desejar o filho e não desejar tudo aquilo que... Não, eu gostei da maternidade, gosto da maternidade,
A maternidade transformou-me muito, mas acho que é muito extenuante, sobretudo se não tens pronto, no meu caso, se não tens uma rotina, não é? E que te permite, e uma rede de apoio que te permita suavizar algum desse cansaço. E no meu caso, como sou mãe artista, não é? E tenho que arranjar. Uma coisa muito importante para os artistas é o ócio criativo, não é? O tempo que tu estás a pensar, a pesquisar, a ver filmes, a ir a exposições, a andar na rua com os teus botões e de repente não só estás a viver em função de uma criança, como tens a cabeça a pensar, lá está outra vez a questão da carga mental, com 1000 coisas e é engraçado que a criação das crianças é o mesmo nome, porque de facto ocupa o mesmo espaço, a tua energia vital dedica-se àquela criatura e todas as outras, e toda a tua força criativa parece que é drenada para ali. E eu pelo menos demorei bastante tempo a sentir-me eu próprio outra vez, a ter essa capacidade de trabalho. Isso é uma coisa que tu não consegues antecipar antes de passares pela experiência, não é? Esse sugar de energia e esse sugar de tempo. Não sei, é um bocado como a guerra e os reality shows, não é? Só quem esteve lá é que sabe. Eu antecipava isso de forma, pronto, porque sempre me interessou o tema e sempre acompanhei. Aliás, eu tive um irmão mais novo, bastante mais novo, e observei a minha mãe, mas sempre me interessei por esse tema e as minhas amigas tinham sido mãe antes. Eu acompanhei e sabia que ia ser uma experiência, pelo menos naqueles primeiros meses, muito intensa. Mas, obviamente, ninguém te prepara para aquela transformação. E eu acho que só consegui encontrar um certo conforto identitário no meio daquilo quando... primeiro encontrei uma palavra que definisse essa experiência. Estava a ler um texto e encontrei um termo que é de uma antropóloga americana que se chama Dana Rafael, que inventou uma palavra que é matrescência. A matrescência é o processo de transformação de uma mulher numa mãe e ela faz o paralelo com a adolescência, que é o processo em que tu vais de criança a jovem adulto. E é bonito porque na adolescência começa por ser uma coisa hormonal e física, tal como na gravidez. Primeiro muda o corpo e as hormonas, mas depois é muito mais do que isso. Muda a tua identidade, mudam os teus interesses, mudam os teus amigos. E tens que fazer um luto da vida antes e da vida que tinhas antes, não é? Tens que fazer um luto. Não sei se é um luto, há uma dimensão de luto, mas há uma dimensão também de redescoberta, de perceber o que é que te interessa agora, com quem é que te apetece estar naquela tarde livre que acontece de X em X meses. Sabes quem é que é mesmo importante, não é? Quem é que é mesmo, que tu queres mesmo encontrar, o que é que te dá prazer, o que é que querias fazer. E acho que além dessa palavra que me resolveu muitas coisas na cabeça, e eu funciono com palavras, também acabar o Madre Pérola também me ajudou a voltar a mim. Claro, depois começou a pandemia e foi um balde de água fria, não é, para mim, porque quando ia começar a trabalhar fomos outra vez para casa, ainda mais debruçada sobre o espaço doméstico e sobre a maternidade, mas naqueles meses, não é, antes da pandemia, em que consegui fechar o disco e voltar um bocado à minha força criativa, também me reencontrei, mas acho que é uma coisa que se vai ajustando com o tempo e não, depende muito das pessoas também. Tu mencionaste, e não querendo fazer uma ode contra a maternidade, mas tu mencionaste que fizeste muita coisa antes de ser mãe, porque depois também, ao seres mãe, houve oportunidades que tiveste que dizer que não. Sim, isso é óbvio. Pelo menos eu trabalhei bastante durante os meses de gravidez e nesse aspecto não tive que, durante a gravidez, felizmente não tive que... Viajavas, fazias concertos, o último concerto que dei foi no México e tudo, já quase com 8 meses de gravidez, até ali ao limite de poder viajar de avião, mas depois do ter um bebê, obviamente que tive que parar algum tempo, não é? Apesar de haver ali uma outra exceção que eu tive que cumprir, mas, por exemplo, tive alguns convites para tocar fora de Portugal e não fui. Houve, assim, algumas coisas que fui... E consegues gerir bem esses momentos? Adiar. Sim, porque foi uma coisa muito desejada, como te disse. Eu queria muito ser mãe e eu decidi ser mãe naquele momento, já depois de ter adiado muito e num momento em que eu senti, mesmo que agora tenha que abdicar de muitas coisas, é por um desejo profundo e com isso eu lidei bem. Com a privação de sono foi mais duro e com essa sensação de ser insubstituível, que às vezes é um bocadinho claustrofóbica, mas acho que ao mesmo tempo
drenando muito a nossa energia vital, também nos dá muitas coisas e essa transformação também nos faz ver as coisas com novas perspectivas e assistir à infância de alguém é quase como reviver a primeira vez de tudo e isso é muito bonito e sobretudo porque de certa forma nos renova o olhar poético sobre a vida, não é? E essa coisa de percebemos que somos mesmo bichos e que isso é incrível e portanto acho que no meu caso, apesar desse cansaço e dessa necessidade de ajustar algumas coisas, não me arrependo nada de ter tido um filho naquela altura. Agora também já está, portanto não podias, quer dizer, podia dizer, agora... Não foi bom. Há pessoas que se arrependem, sabes? Sim, podem não dizer. Só que não dizem, exatamente, precisamente, mulheres. Queria só ter aqui um aplauso para as pessoas que nos estão a ouvir no nosso podcast sentirem a vossa energia. Podemos ter aqui um aplauso? Temos aqui muitas pessoas presentes a ouvir a Capicua. À hora de jantar, ainda por À hora cima. de jantar, precisamente. Também temos umas gaivotas, também estão muito atentas, claramente. Elas vieram do Porto. Ou no Porto, Para quem te manda são as ouvir. gaivotas, elas vieram acompanhar. Primeiro episódio ao vivo do Nada Fazem parte Casa. da equipa. Exato. Com a Capicua. Agora quero trazer um certo de uma canção que sei que tu gostas muito, que se chama A Cantiga é uma Arma, de José Mário Branco. No refrão diz-se: a cantiga é uma arma. Contra quem? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Digo-te, no momento atual, extremismos, radicalismos, tensões, etc. As cantigas, nomeadamente as tuas, que são muito também canções de intervenção, de desigualdades, de injustiças, continuam a ser uma arma ou essa é uma ilusão de que as cantigas conseguem ter ações práticas? Olha, eu costumo dizer que, eu como gosto de metáforas menos bélicas, costumo dizer que a música para mim é muitas vezes ferramenta e é megafone também. Ou seja, serve muitas vezes para amplificar as minhas causas, aquilo que eu quero, as mensagens que eu acho que são urgentes e aquilo que eu quero dizer. E também é uma espécie de ferramenta para a mudança, pelo menos das mentalidades, se não do mundo. Agora, claro que isso é wishful thinking, não é? Nós nunca sabemos o real impacto que uma canção pode ter, mas sabemos que a experiência de estar num concerto corpo a corpo, né, e sentir aquele arrepio a ouvir uma banda a tocar, ou aquele sentido de identificação quando ouvimos uma canção na rádio e pensamos que aquela letra foi mesmo feita para nós, ou quando estamos a ter um dia difícil e ouvimos uma canção e ela nos enche enche as baterias de motivação e nos mobiliza. Eu acho que toda a gente já sentiu isso e, portanto, pode não servir para mudar o mundo, a música, mas pelo menos tem esse efeito de inspiração e de bom contágio e também de uma coisa que eu acho que é muito importante hoje em dia, que é de humanização. Eu acho que estamos a viver um momento em que, por muitas razões, eu falo bastante disso no meu último disco, no Gelado Antes do Fim do Mundo, há uma tendência, por um lado, para um adormecimento generalizado, por outro lado, para uma espécie de cinismo, meio nihilista, meio irónico. Não há nada que me afete, não há nada que diga Sim, respeito. é tipo, toda a gente sabe, toda a gente viu, toda a gente faria diferente, ninguém empatiza, ninguém é solidário, toda a gente acha... Basta ir ver as caixas de comentários para perceber esse cinismo. E eu acho que a cultura é um dos poucos atalhos que nós temos hoje para contrariar essa robotização e para nos lembrar que somos humanos e que aquilo que tornou a nossa civilização aquilo que foi a empatia. Mas deixa-me provocar-te, porque será que as pessoas que vão aos concertos e que ouvem as músicas e que seguem, etc., não são as pessoas que já estão convertidas, as pessoas que já acreditam? Olha, eu estava a falar sobre isso com a Sara Barros Leitão, que foi eu tive um programa de rádio na Antena 1, fez parte do 5 à Quinta, ela foi uma das minhas convidadas e no final ficamos a conversar e estávamos a falar disso, sobre a sensação, muitas vezes estávamos a pregar para os convertidos, mas depois estávamos, no meio disso ela disse, mas ao mesmo tempo isso é bom, porque para não nos sentirmos tão sozinhos, não é? Num momento em que é tão difícil contrariar aquilo que parece inevitável. E eu acho mesmo que ela tem razão, eu acho que mesmo que seja para pregar para os convertidos, se servir para que as pessoas mantenham a força, a esperança e que nos sintamos todos mais acompanhados e menos sozinhos, já valeu. E, portanto, acho que se não der, pelo menos, se não servir para mudar o mundo, pelo menos serve para nos sentirmos mais juntos. E isso faz muita diferença, mesmo. Mas como é que se consegue chegar a estas pessoas que são indiferentes ou que não estão convencidas ou que estão no seu egoísmo? Como é que a cultura fura
Olha, eu não sei a resposta concreta, mas eu tenho a esperança de que quando uma pessoa, por muito insensível que seja, vê um filme sobre o Holocausto, ou sobre a escravatura, ou sobre um imigrante que toma a decisão radical de meter uma criança num barco no Mediterrâneo, que a pessoa, nem que seja para aquela hora e meia que o filme dura, ou o livro, que seja, ou a música, vai, por um bocadinho de tempo, vai imaginar o que seria viver a vida do outro, vai calçar os sapatos dos outros. E esse exercício é mesmo importante num contexto em que a empatia, a solidariedade, o espírito comunitário está tão desgastado, não é? E eu acho que se nós todos passarmos por essa experiência de imaginar o que seria estar no lugar do outro, seríamos muito menos intolerantes, muito menos individualistas, muito menos cínicos. E, portanto, eu acho que esse exercício de ir pelo lado da emoção, porque eu acho que... Pela história, pela pessoa. Porque o que eu acho também é que os populismos de extrema-direita funcionam também, galvanizam pela emoção, pelas baixas paixões. Eu não estou a falar de factos, de argumentos concretos. Muitas vezes até nem faz nenhum sentido a argumentação, ou são mentiras comprovadas, as pessoas sabem que são. Mas mobilizam-se por aquela ira, por aquele descontentamento, exato. Sentem-se galvanizados pela carga emocional daquele discurso. E eu acho que nós podemos fazer o caminho da emoção pelo lado da humanização, da empatia, da solidariedade. Por muito que isso seja utópico, eu também acho que as utopias andam em baixo e que são desvalorizadas. E sou fã das utopias porque, por muito que elas sejam utópicas e que a gente não as consiga concretizar nunca, pelo menos todos os dias tentamos um bocadinho, não é? E isso dá-nos uma razão para sair da cama de manhã. Um aplauso para a Capicua, para criarmos aqui alguma emoção Obrigada. Também. Um aplauso virtual para quem nos está a ouvir em podcast ou a ver no YouTube. Tu tens uma frase que está a circular em manifestações, em t-shirts, em cartazes por todo lado, que é "por cada grunho um punho", que é uma frase tua, da tua música Making Teenage Anna Proud, que é o primeiro single do teu álbum mais recente, Um Gelado Antes do Fim do Mundo. O que é esta ideia de "por cada grunho um punho"? Quem é que são os grunhos para ti? Eu sei que Eu acho que é autoexplicativa a frase. O que é isto de "por cada grunho um punho"? Olha, isso é uma frase que as pessoas se apropriaram e que felizmente... Mas bem. Muito bem, eu fico muito feliz. Imagina, o disco saiu, esse single saiu no início do ano, mas o disco saiu em março e em abril, na manifestação 25 de abril, encontrei imensas pessoas com cartazes, com t-shirts feitas pelas próprias, não é? A dizer frases do disco, sobretudo a "por cada grunho um punho", mas outras. E fico mesmo muito feliz porque isso é sinal que as pessoas, lá está, se identificam, se relacionam, se mobilizam, têm vontade de dar a cara por aquelas frases, por aquelas letras. E a frase é autoexplicativa. O punho é um ícone de resistência, de luta pela igualdade, de solidariedade, e a frase é autoexplicativa. 25 de Abril é uma referência também ao 25 de Abril. Sim, a luta pela liberdade, não só em Portugal, mas no mundo. E acho que isso no contexto em que nós estamos, as pessoas que se sentem preocupadas por aquilo que pela nossa democracia estar em risco e por haver tanto o crescimento dos discursos de ódio, pronto, lá está, desse cinismo generalizado, individualista, enfim. As pessoas estão preocupadas com isso e acho que precisam de sentir que reconhecer nos outros e sobretudo nos artistas e nas pessoas que veem nas redes sociais e nos palcos, etc., sentir um certo reconhecimento, não é, das mesmas preocupações e identificarem-se com isso. Eu acho e verem que essa esperança também. Mobilizarem-se, de sentir que estão lá está outra vez, menos sós, e que de facto, por muito que possa parecer inevitável, não é. E nós temos ainda temos tempo para fazer melhor e para mudar as coisas. És muito interventiva nas tuas canções, mas também nas crónicas que escreves, no discurso público, portanto tens sempre uma ideia muito de mencionar as desigualdades e de lutar por uma sociedade mais igual. Pergunto-te, dar opiniões compensa ou também traz dissabores? Claro que também traz dissabores, mas como eu não faço isto para... Ou seja, há duas coisas, que é uma, lá está, vou voltar àquela questão das mulheres terem que ser decorativas na indústria musical. Obviamente que todas as escolhas que nós fazemos, não é, do ponto de vista
artístico e também de gestão de carreira têm consequências, não é? Boas e más. Quais é que são os dissabores? Mas eu acho que eu podia estar a focar nos tais dissabores, mas como eu não faço isto, não falo sobre as minhas causas, as minhas preocupações por uma razão estratégica, mas é porque é a forma como eu acredito que tenho que me expressar e porque essas coisas são importantes na minha vida e é estranho seria se a minha escrita não espelhasse essas coisas que são importantes e sobre as quais eu penso, que não há outra forma para mim de fazer isto e, portanto, as consequências são as consequências. E depois, por outro lado, também tenho dificuldade de estar aqui a queixar-me dos dissabores, porque eu sou muito grata a uma geração de artistas que teve que se exilar, que foi perseguido, que foi preso. Alguns foram torturados para eu poder estar aqui com o microfone hoje na mão e estar ali daqui a bocado num palco para não sei quantas pessoas. Portanto, quem é que sou eu para me queixar de dissabores que são tão pequenos em relação à fatura que a Maria Teresa Horta pagou ou o Zé Mário Branco pagou? Estás a ver? Ou tantas pessoas como eles. Não é queixar, mas acho que é importante sabermos que dissabores são esses. É o quê? É um convite que... Olha, obviamente que se eu vou para uma crónica falar, denunciar uma coisa que eu acho que está mal do ponto de vista ecológico num determinado município, eu não estou à espera que depois na festa de verão me chamem para tocar lá, não é? Parece-me óbvio. Se eu estou aqui a falar sobre estas questões, também não estou à espera que uma marca de cremes ou uma marca que queira contratar um artista para fazer uma determinada parceria se lembre de mim, porque, claro, as pessoas que não gostam daquilo que eu digo, obviamente não vão querer. Quer dizer, eles vão preferir um artista menos incómodo, mais consensual, obviamente. Mas isso são tudo coisas que eu estou disposta acho que é um preço aceitável, ou seja, porque as pessoas... Quer dizer, como é que é de dizer? Enquanto nós pudermos enquanto eu puder fazer o meu trabalho de forma livre, sem sentir que a minha segurança está em perigo, a segurança dos meus está em perigo, que não sofro nenhum tipo de condicionamento sério, para além de umas mensagens de uns haters ou de uns fachos nas redes sociais, ou perder uma outra oportunidade de concertos. Mas isso é dito, ou seja, isso é uma questão de percepção tua de se eu faço isto, não posso estar à espera. Às vezes não é dito. Mas é dito em circunstância, íamos convidar, mas agora como fez isto já não vamos convidar, é isto? Já aconteceu dizer à minha agência, mas ela é muito de esquerda para vir tocar aqui, ou coisas desse género. Ou seja, isso não é uma coisa que aconteça sempre. Volta e meia acontece. É o que é. Lá está. Eu acho que isso, comparado com aquilo que eu estava a dizer, da geração que fazia música, ou que escrevia, ou que se posicionava, ou pessoas que se posicionavam publicamente antes do 25 de Abril, o preço a pagar hoje é menor, é muito menor. E por isso eu sou imensamente grata e não consigo estar aqui a queixar-me dos meus problemas de primeiro mundo, percebes? Não é queixar, estamos só aqui numa conversa e ninguém está a ouvir, somos só nós as duas. Mas não é por Fica só entre nós. Não é por nenhum ter medo de falar sobre isto. Tu falas muito também sobre o medo, uma das tuas músicas mais conhecidas atualmente chama-se Medo do Medo, e uma das tuas frases nessa canção é: eles tenham medo que nós tenhamos medo. Como é que se consegue atingir esta ausência de medo, ou esta não ficarmos travadas ou travados, apesar de termos medo? Porque tu, pelo menos até agora, a ideia que passa é que tu ou não tens medo, ou disfarças muito bem, ou contornas muito bem. Aliás, como essa canção, se reparares nessa canção, são enumerados medos dos mais ínfimos aos mais coletivos, não é? aos mais íntimos e aos mais existenciais, digamos assim. E toda a gente tem medo, eu também tenho medo, sou uma pessoa insegura em muitas coisas, como toda a gente. A questão é, a canção fala sobre o medo como uma forma de controle social, e esse controle social acontece tanto nos pequenos medos como naqueles que são veiculados através dos mídias, ou através dos ares do tempo, do espírito da época, da cultura, etc. E, portanto, em cada tempo histórico há medos que se agigantam e que servem de estrutura, de ferramenta de controle das massas. E isso é uma coisa que eu acho que é evidente, não é? E sobretudo se olharmos para o passado, não é? Em vários momentos históricos isso foi óbvio, e no nosso tempo histórico também é. E acho que, por exemplo, agora que estamos a falar da ascensão da extrema-direita, acho que a ascensão da extrema-direita
trabalha muito a partir do medo das pessoas e daquilo que é a desconfiança em relação ao outro e em relação àquilo que é o medo de perder os privilégios, de perder o pouco que se tem, não é? E, portanto, o medo é uma coisa que é omnipresente em todas as civilizações e que de facto de sobrevivência é muito difícil. Na sua base. E, obviamente, que é um instinto de sobrevivência numa primeira instância. Toda a gente viu divertidamente, toda a gente sabe isso. mas eu acho que cabe-nos a nós, lá está, como nas questões de género, temos essa consciência e tentarmos trabalhar os medos mais íntimos na psicoterapia e os medos mais coletivos de uma forma desconstruindo-os do ponto de vista do ponto de vista da consciência e daquilo que é o trabalho de desarmadilhar, digamos assim, os condicionamentos, não é? Mas é que são os teus medos, Capicua, especificamente? Olha, primeiro, o que é um medo estúpido, tenho um que toda a gente se ri, que é tenho medo de grelos de batatas. Que te ataquem? Não, acho que parecem bracinhos. Eu não, é uma coisa ridícula. Hoje falei disto no podcast da Mariana, da Bumba na Fofinha. Então a gente mandava fotos de grelos de batata, ou então truques para as batatas não grelarem. Eu quero distância, não mandem fotos de grelos de batatas, por favor. Mas tenho medo, obviamente, que as pessoas que eu amo, de perder as pessoas que eu amo, não é? Desde que sou mãe, a minha lista de medos aumentou, não é? Porque toda a gente que é mãe sabe, o pai sabe que os medos aumentam muito, não é? E depois tenho, obviamente, medo de ficar doente, que é uma coisa que eu acho que também é bastante comum, não é? E de não aproveitar. Outro medo que eu tenho uma má relação com a passagem do tempo, com aquilo que se vai perdendo, com as rupturas, com as mudanças. Não é uma questão estética, é uma questão... Não tem nada a ver com estética. Tem a ver com, por exemplo, eu sou aquela pessoa, se vou mudar de casa, vou chorar muito, mesmo que queira muito mudar de casa, porque é uma vontade minha, vou chorar antes de fechar a porta, porque sou muito apegada às coisas que vivi, àqueles lugares. Às cidades onde eu vivi, nunca consigo deixá-las na verdade, às pessoas. E, portanto, esta coisa, o medo das rupturas, das perdas, é uma coisa que me sempre teve presente, não é? Desde sempre. Eu acho que, lá está, a grande questão dos medos é nós é inevitável senti-los, mas temos que tentar não ser condicionados por eles. Não nos dominem. Claro. Medo de dar opinião nunca tiveste, mas mesmo assim pergunto-te, qual é que é a causa ou o tema que sempre que tu falas causa mais burburinhos, haters, etc? Ou a tua opinião que é mais suscetível de... Eu acho que depende muito da frase que os jornalistas escolhem para fazer o destaque. Estou a sentir aqui a pressão vou ser sincera, para depois colocar neste porque podcast. Assim, há sítios em que eu vou que eu já sei que depois vai haver clickbait e que vai haver aquele pessoal que não lê, nem sequer vai ouvir e que é esta gaja, não sei o que, vai para Cuba, sua esquerdalha, logo, feminazi e tal, pronto, vão esses vão logo no Facebook então. Temos pano só para mangas. aquele certo vídeo que sem contexto Exato, também não fica... Isso. Ou seja, não acho que seja um tema em particular. Acho que depende muitas vezes da lógica para aquilo que é selecionado muitas vezes para dar destaque. Isso te faz já Por ir... isso... Sim, cuidado, Catarina, já percebi. Catarina, escolhe-se uma coisa inócua que eu quero ir de feiras sem pessoal a mandar-me uma olhada, senão depois tenho nortada na praia porque eles... Aqui é sempre certinho. Água gelada e nortada porque os haters andam a rogar-me pragas. Mas isso faz-te já ir com algum receio e escolher, pensar muito durante a entrevista daquilo que estás a dizer? Não. Ou consegues na mesma ser livre? Não, eu acho que temos que manter a nossa espontaneidade. Sobretudo as mulheres, nós temos que cultivar uma certa espontaneidade. Agora, há certos sítios que eu já sei, porque já fui lá uma vez ou duas e três, já sei que até penso assim, qual será a frase que vou escolher hoje? E diz uma de propósito só só para ver se acertaste ou não. Há coisas que eu digo que eu achei que eram inofensíveis e o pessoal revolta-se. É mesmo engraçado. Olha, sobre feminismo e sobre educação e sobre coisas que se dizem, o que é que tu dizes ao teu filho, Romeu, de 5, 6 anos, é uma criança, não é? Mas ainda assim, como é que tu vais plantando as sementes da igualdade? Sobretudo agora, quando se fala tanto em educação sexual, em ideologia de género, etc. O que é que tu fazes de forma consciente para que ele seja um rapaz como deve ser, de acordo com os teus critérios? Olha, primeiro acho que é preciso educar os rapazes para aceitarem a sua vulnerabilidade. E falarem de emoções
e permitirem-se não estar sempre a performar aquela Deixa-me masculinidade competitiva. Para acrescentar aqui à minha pergunta, tu há bocado dizias que às vezes também estavas por ti, apesar de achares que já estavas desconstruída, estavas por ti novamente a passar ideias machistas e tu própria a ter pensamentos dentro do machismo. Deste por ti também a educar um rapaz a reproduzir coisas que tu achavas que já não tinhas? Isso não tanto. O que eu acho é que muitas vezes eles aprendem, muitas vezes não, eles aprendem mais com o que a gente faz do que com o que a gente diz. E eles estão-nos a observar. E eles veem as nossas relações, eles veem os códigos, aquilo que é simbólico, a camada de leitura das relações que não passa pelo verbal, não é? Eles começam a observar que as figuras de cuidado são quase sempre mulheres, não é? As educadoras de infância, não é? As pessoas que tratam da casa, as tarefas domésticas, eles estão a ver quem é que as exerce, como é que as pessoas comunicam, quem são as figuras de poder, que os polícias são homens, os jogadores de futebol são homens, as pessoas que são admiradas. Eles estão a aprender não pelo que a gente diz, mas por tudo o que observam e tudo o que é simbólico e muitas vezes não verbal, não é? Naquilo que os rodeia. Portanto, por muito que muitas vezes nós tenhamos essa consciência de ir explicando e de desconstruindo, é impossível enxugar o sexismo que há no mundo, à nossa volta. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é, número um, é ensinar que a masculinidade não tem nada, não tem que ser aquele arquétipo da masculinidade tóxica, que os rapazes também têm direito a ser frágeis, ou de estar frágeis, ou estar vulneráveis, ou falar das emoções, ou a chorar, ou a perder o jogo de futebol, ou todas essas coisas que eu acho que é muito importante, porque acho que é preciso reinventar a masculinidade para ser mais livre, para os homens também. E aconselho sempre as pessoas a verem um documentário que se chama The Mask You Live In, que é no Netflix, que fala muito bem sobre as consequências nefastas do patriarcado na saúde mental dos homens. E também acho que é muito importante ensinar-lhe o consentimento, que é uma coisa que... em relações não, amorosas. No nosso próprio corpo. Por exemplo, ainda estávamos a falar da amamentação. Uma coisa a livre demanda, não é? Ele chegava e isto é dele, não é? Ao mesmo tempo é muito importante ensinar que tem que perguntar, não é? E que a mãe é minha, não é tua, não é? O corpo da mãe, apesar de parecer, não é do povo, não é da cooperativa, como a outra dizia. E depois também é essa ideia de que se nós construímos relações conjugais muito mais equilibradas do ponto de vista da divisão das tarefas, se as figuras paternas, o pai, mas também os avós, se forem pessoas que sejam participam, também cuidam, no cuidado, são carinhosos. Isso também vai desconstruir, ou pelo menos não vai cristalizar aquela ideia do homem provedor, macho, que não dá um afago ao filho, ou que não demonstra fraqueza e que serve para pagar as contas e impor a sua autoridade, que eu acho que é uma coisa que felizmente vai desaparecendo apesar da resistência. Tu és a mãe, da velha ordem. Mas tu tens pessoas que na família ou amigos teus que vão também reproduzindo algumas ideias que tu não queres que o teu filho ouça. Como é que ideias já foram essas? Corrigir, por exemplo, é uma altura que ele quer pintar as unhas, não é? E depois vem alguém, ai, que unhas feias, um rapaz com unhas pintadas, mas eu tenho que explicar. E mãe, a pessoa de tal disse que as minhas unhas são feias, assim, muito indignado, não percebeu? Porque há alguns homens que acham que só as meninas é que podem pintar as unhas, mas é uma estupidez. Ele quer. Os homens mais velhos não podem pintar as unhas. Eu não, tenho que estar a explicar, sei lá, determinadas situações. Obviamente vai havendo sempre esses episódios, mas felizmente na escola onde ele andou até agora, né, porque ele vai mudar de escola, senti que houve sempre os rapazes e também o ambiente não era nada sexista e eles eram todos bastante livres desses condicionamentos e não era nada estranho ver um rapaz com gancho ou com colares e pulseiras ou com as unhas pintadas. É sempre uma luta tua contra o mundo, não é? Sempre à espera que o mundo também corresponda àquilo que tu achas que o mundo deveria ser para ele. Nós não vamos poder não é, a nossa intenção não é blindar. Não gostas de metáforas bélicas, eu usei outra luta, não. Mas pronto, foi como foi à cabeça. Não vamos conseguir manter as crianças numa redoma, nós temos que lhes dar as ferramentas para perceber o que é que está em redor, o que é que está à volta, ou seja, dizer que de facto o mundo é desigual, que obviamente que temos que dar-lhes essa percepção, começarem a identificar, não é, que de facto vivem num mundo em que há algumas desigualdades, em que é preciso ter alguma consciência para não reproduzir essas desigualdades e também sem ter um discurso
Porque eu acho que às vezes as pessoas tendem a cair num discurso pouco empático, um bocado Porto Benfica, não é? Tipo, mulheres contra homens. Eu não tenho nada dessa perspectiva, nunca falo desse ponto de vista. Acho mesmo que viver numa sociedade livre de sexismo é bom para toda a gente. Para os homens também, não é? E que, obviamente, as mulheres são as principais vítimas do patriarcado, mas que ele também tem consequências nefastas na vida dos homens e isso é fácil de perceber. E começa logo quando lhe dizem que ele não pode pintar as unhas, não é? Portanto, começa logo os condicionamentos. Mas isso são pequenas coisinhas que depois são facilmente desconstruídas por essa explicação. Mas aquela ideia do que é ser homem, não é? Aquilo que eu estava a dizer há bocado do que não é dito e que é observado como a realidade, que é naturalizado, o tal caldo cultural que eu falava ao início, que nos condiciona, porque achamos que o mundo é assim, porque sempre foi, e naturalizamos as coisas, é que é muito mais difícil de transformar, porque de facto, se tu estás habituado a ver sempre as mulheres no lugar de cuidadoras e os homens no lugar de força, não é? O polícia é sempre homem e a enfermeira ou a educadora de infância é sempre mulher, quer dizer, as crianças vão absorvendo esses arquétipos, não é? E achando que isso é que é o normal, isso é que é a norma. E isso é muito mais difícil de desconstruir do que os pequenos episódios do dia-a-dia em que nós estamos lá, conseguimos explicar com todo o carinho e amor e paciência e empatia. Capicua, depois de uma hora de conversa, de palavras, de ideias, etc., e sendo também a palavra e o texto a tua grande ferramenta e aquilo que faz parte do teu dia-a-dia e do teu trabalho, queria-te perguntar, se tivesses que fazer um disco só com sons, silêncios, ruídos, que sons seriam esses? E que silêncios seriam esses? Sem palavra, que é a tua grande força. Acho que é muito difícil, eu não conseguiria fazer um disco de música instrumental. Mas seriam os sons de quê? Os silêncios mas de quê? Se tivesse que fazer, por exemplo, um disco sem instrumentos, só com voz e som, seriam provavelmente sons da água. Que é o que te acalma. Eu tenho muitas canções aquáticas, acho que o universo aquático é aquele que está mais presente. Temos aqui as gaivotas, vês? Vieram contigo, precisamente. São elas que mandam no Porto. Não é o Rio Moreira, são as gaivotas. Pronto, acabamos assim com esta referência. Muito obrigada, Capicua, por ter estado aqui connosco. Foi um prazer. Uma salva de palmas para a Capicua. Obrigada, Capicua. Obrigada ao nosso público no festival. Escolham bem o destaque que vão fazer desta entrevista. Sou eu que vou escolher, portanto, Catarina, uma coisa mesmo bem. inócua. Sempre bem e nunca retirado do contexto. Obrigada por terem estado presentes, obrigada também aos nossos e às nossas ouvintes, muito fiéis, em podcast, na RTP Play, no YouTube. Voltamos na próxima semana a estúdio, mas em breve voltaremos novamente a fazer um Dona da Casa ao vivo. Até para a semana!